Olá, pessoal. Eu sou o Carlos. Esse aqui também é algum episódio aí da quarta temporada, mas, tipo assim, não sei se para felicidade de alguns, de tristeza de outros, essa aqui é a última sprint da quarta temporada. Assim, vocês sabem que o canal, na realidade, nunca para, né? Mas seja, mas vamos imaginar que vai parar. Nossa, vai parar os vídeos. Isso aqui é o último sprint dos últimos 4 vídeos da quarta temporada de Sessão de Engenharia. E, basicamente, o tema desse vídeo aqui é uma pergunta, né? Os browsers estão matando a internet, né? Enfim, é um tema proposto por um dos convidados que está aqui. Eu vou fingir que vocês não conhecem eles, que eles não são famosos. E, por favor, se apresentem aí, galera, em ordem alfabética. Vamos ver quem é o primeiro. Acho que o primeiro é o idealizador do episódio. Vamos lá. Sou eu, cara. Eu me chamo Felipe Regazio, eu sou desenvolvedor de software há uns bons anos. Atualmente, no momento desse vídeo, eu trabalho para o Mercado Livre, numa equipe de apps, de Development Experience, e a gente desenvolve algumas experiências para outros desenvolvedores dentro e fora da companhia. E, bom, tenho alguns hobbies, gosto de carros antigos, gosto de música, gosto de viagens. Às vezes tem uns hobbies que a gente fala, né, tipo, quem não gosta de viajar, né? Bom, vocês têm alguém, mas, enfim, né, é um hobby, gosto de desenhar, jogar videogame, acho, enfim, sou uma pessoa normal. É isso, não tenho muito mais, acho que ao longo da conversa a gente vai descobrindo mais. Passo aí a palavra para o Rodrigo. Beleza. Bom, sou Rodrigo Reis, sou Senior Software Engineer, trabalho há alguns anos, mais de 10 anos com desenvolvimento de software. Atualmente trabalho na OLX aqui em Portugal. Eu trabalho numa equipe de mobile platform, acabou desenvolvendo ferramentas para outras aplicações mobile do grupo. De hobbies, basicamente, eu tenho cozinhar e brincar com meu filho. Atualmente são as duas coisas que eu consigo ainda fazer. É o que sobra tempo para fazer. Boa, boa, boa. Enfim, vamos começar logo. E eu quero fazer. Primeiro, eu quero perguntar por quê, né? Por que, Felipe? Por que esse tema? Por que tu propôs esse tema para a gente aí? Porque o tema os browsers estão atrasando a internet. Enfim. Foi meio que um bait, né? Uma zoeira, porque na verdade, se for ver, os browsers, eles são uma faca de dois gumes, né? Eles deixam as pessoas navegarem, mas, por outro lado, também eles... Aí que tá a pergunta, né? O título não é uma afirmação, é uma pergunta, né? A que ponto nós estamos com os browsers e com a navegação? Isso aí é por conta de que eu estava vendo uma entrevista com o Douglas Crockford. É um cara bem importante aí na história, né, do mundo da programação. E o Crockford, ao mesmo tempo que ele é um entusiasta de JavaScript, ele meio que odeia o JavaScript, tá ligado? Tipo, assim, então, nessa entrevista que eu tava vendo, não é que eu posso dizer que ele odeia, né? Tipo, ele percebeu, ele fala na entrevista de forma muito polida que JavaScript é uma tecnologia incrível, muito bom, que faz o que acontece, que deu o seu... que contribuiu com o que tinha que contribuir para a internet, mas a gente precisa mover adiante. Ele fala, a gente precisa se livrar disso agora, porque isso, assim, ele fala literalmente com essas palavras, ele fala assim, a gente tem um monte de tecnologias melhores que podem fazer as mesmas coisas de formas melhores, não sei exatamente qual, deixa eu só achar a fonte da minha máquina aqui. Ele não cita muitas, né, ele não fala, na verdade ele não fala, mas especificamente ele deixa em aberto, mas eu concordo um pouco com ele, tá ligado? E eu tava pensando, né, tipo, mas por quê, né? Por que a gente não tá seguindo adiante, sabe? Tipo, por que a gente continua utilizando meio que uma releitura das mesmas stacks de 40, 30 anos atrás, né? Que é HTML, JavaScript, CSS. É porque não tem algo melhor? É porque não dá? E uma das coisas... Peraí que eu vou apagar aqui rapidinho, que eu vou fazer uns malabarismos para colocar isso aqui na tomada. Uma das coisas que me veio foi o browser. Pensei, cara... não é que nem é um problema, né? Mas uma das melhores e das piores coisas que a gente tem são os browsers, são os navegadores. As melhores porque é uma das coisas que possibilita a internet
E não deixa de ser uma ferramenta social, inclusive hoje em dia, que representa um baita poder, né, cara? Não à toa lá, historicamente, desde aquela treta da Microsoft com a Netscape até hoje, toda Big Tech, assim, que tem uma participação na vida útil da internet, quer ter ou tem um navegador. Eu não sei, até hoje, eu não sei como é que a Meta nunca se meteu a fazer um navegador, porque é muita cara deles. Tipo, eles foram fazer o metaverse e eu pensei, por que vocês não fazem um navegador, tá ligado? Mas com o IA e os Cambal, ia fazer um sucesso, enfim. Mas é isso, cara, é daí que surgiu esse tema, meu, assim, a gente tá hoje, o que acontece daí, né? Pensando nisso, eu fiquei pirando nesse tema e falei assim, meu, o Crockford tá certo, só que por outro lado, não é como só as tecnologias, elas não evoluíram à toa, tá ligado? A gente não tava um belo dia parado fazendo nada como desenvolvedor e falou assim, e se a gente complicar bastante isso aqui, fazer um app bem complexo, porque a nossa vida tá fácil demais, tá ligado? Não é como se fosse isso. O que forçou a gente a chegar no ponto que a gente está foi o uso da internet que mudou completamente. A gente tinha um uso na década de 60, tinha outro nos anos 2000, e hoje a gente tem outro totalmente diferente, e provavelmente meu filho fará um outro completamente diferente, e a stack e os browsers seguem aí meio que do mesmo jeito. Então a gente meio que hoje está tentando, até recentemente eu dei uma palestra que eu falei que a gente estava tentando construir, esculpir estátua de mármore com colher. A gente tem os mesmos protocolos, basicamente tudo é texto, que é o HTTP, e a gente tem um monte de pré-processador e camadas e camadas e camadas e mais camadas de pré-processamento disso no browser, né? A gente tem TypeScript, a gente tem Webpack, Rollup, uma cacetada de ferramentas de observabilidade. E no fim, cara, dei toda essa volta para falar, tudo isso converge para esses dois polos, JavaScript e browsers. Bom, falar é fácil, né? Só que daí eu pensei, tá, se não fosse isso, né? Como que seria? O browser, não é necessariamente o browser, é a maneira com que o browser está embedando o JavaScript, a internet toda já foi escrita em cima de JavaScript. Enfim, apresento aí o tema e seria bom ouvir vocês também, o que vocês acham. Se eu estou viajando, se eu estou ficando velho e ranzinza e arrumando encrenca com as coisas. Qual seria a alternativa, então, assim, o Rodrigo começa a responder, qual seria a alternativa para solucionar esse problema? Ou isso é um problema, isso não é um problema? Não, acho que sim, o que o Felipe levanta é um problema, assim, a gente tem vários aspectos nisso aí que é um problema, né? A gente tem aspectos comerciais, né, porque, assim, eu tenho uma visão, eu comecei a trabalhar com internet desde o início da minha carreira como desenvolvedor, e, cara, o protocolo HTTP foi o que me fez querer ser programador, a web fez eu querer ser programador, eu queria fazer páginas. Página de texto com título e marquee, com a animação do marquee passando, cara. Isso pra mim era o futuro quando eu comecei. E até hoje eu ainda faço de vez em quando e acho aquilo incrível funcionar, né? Eu acho que comercialmente a gente tem alguns problemas com a web, assim, ela não conseguiu acompanhar algumas coisas que o mercado exigiu, por exemplo, esses novos dispositivos conectados, o browser não conseguiu ser dominante neles, então a gente acaba tendo vários ecossistemas fechados, com tecnologias muito específicas e que o browser não conseguiu, por exemplo, ninguém pensa hoje em dia, quando vai pensar numa plataforma mobile, vou fazer uma aplicação web que funcione bem mobile. Normalmente, vou fazer uma aplicação nativa, porque isso vai extrair mais. E o que não é necessariamente verdade. As TVs ainda usam o HTML lá, mas é uma plataforma que é muito proprietária delas, tu não consegue ter a transição suave que tu tinha na web. Na web tu não queria saber qual era o dispositivo, tu queria saber qual era a razão da tela e se ele suportava JavaScript. E qual JavaScript ele suportava, né? Isso já é um problema antigo, né? Mas era uma coisa muito mais voltada àquele ecossistema. Então, assim, isso foi uma coisa que atrasou. E eu acho que, assim, a web paga pelo seu sucesso também, como toda tecnologia, assim como o Java pagou por muitos anos, o Python pagou por muitos anos o seu sucesso. Quando algo faz muito sucesso,
depois é muito difícil mudar, né? Porque imagina hoje, tu chegar e dizer assim, eu vou lançar um browser que não vai ter JavaScript, vai ter TypeScript como linguagem padrão, porque a gente acha que TypeScript é superior. Tu tá dizendo que tu vai abandonar todo um legado de páginas, que algumas páginas, é que assim, a web eu acho que a gente às vezes não tem a dimensão do crescimento. Existem páginas online que o criador não está mais vivo. Não tem quem reescreva aquilo. Aquilo está num servidor de uma faculdade que talvez nem se lembre que aquilo está online e tem lá um texto de um professor universitário que, cara, não tem, o cara não está mais vivo. Quem vai reescrever? Quem vai parar para reescrever? Então, eu acho que isso barra muito essa mudança. Eu acho que sempre há tentativa, mas barra nesses dois aspectos, o comercial, que a web perdeu um pouco o tom, e eu sou muito entusiasta, mesmo trabalhando com aplicativos mobile, para mim, cara, browser ainda é o futuro, assim, toda vez que eu prefiro usar aplicações na web do que qualquer aplicação nativa. Para mim, a aplicação nativa só deveria fazer sentido se tu usa algum sensor que não está disponível no browser. O resto, para mim, deveria ser tudo online. Eu sou muito entusiasta, adoro a questão de ter várias computadores, você poder me autenticar e tá tudo funcionando igual, usar diferentes browsers. Então, assim, acho que a web paga um pouco pelo sucesso, como o Felipe falou ali. Quem vai ter a coragem de quebrar agora essa cadeia de protocolos que já funciona? Ao mesmo tempo, tu tem uma certa inovação. Tu tem, por exemplo, nos últimos 2 anos, tem vindo muita coisa com WebAssembly, por exemplo, tentando melhorar a performance para um outro aspecto, né? Tentando contornar o JavaScript e ir para um outro lugar. Mas igual, tu tem ainda muitas limitações e assim, aí é mais uma percepção pessoal. Eu acho que assim, por mais que tu tenha iniciativas em Big Techs para tentar fazer isso acontecer, parece que as grandes empresas perderam um pouco o ânimo, assim, que nem a Meta ela tentou pular o browser, ela já está querendo fazer realidade virtual, porque já acha que o browser já está um mercado meio estável, já. Tu não pensa em... Porque tu tem muitos browsers, mas na prática, se for pensar, tu tem poucos web engines, né? Tu tem da Apple, tu tem da Google, e basicamente hoje em dia são os dois que dominam o mercado e tu tem algumas pequenas variações disso. Então, assim, tu tem a iniciativa para tentar fazer o web melhor, mas eu acho que isso barra comercialmente as empresas não têm mais aquela vontade de investir como elas tiveram há 20 anos atrás, porque aquilo era o caminho delas levarem os produtos e os serviços delas até os clientes. Hoje em dia elas têm outros meios, elas têm a web como está, também serve para elas, acho que tem também esse aspecto, que a web como ela existe hoje para grandes empresas, para as big techs, ela funciona muito bem. Porque o Google pode perder meses desenvolvendo um novo framework com JavaScript que abstrai tudo para ele, né? O cara que é um desenvolvedor indie, talvez nem tenha máquina para rodar tudo que o JavaScript precisa rodar hoje em dia, mas o Google tem a cloud infinita deles. Então, assim, acho que tudo isso vai desacelerando o desenvolvimento da web, assim, acho que barra muito no comercial. Antes a gente tinha aquele mundo livre, onde as pessoas podiam fazer coisas. Conforme foi crescendo, as empresas foram sentindo assim, mas como tá, já tá bom para mim. Tá assim, é interessante para mim como tá. Então ainda tem algumas iniciativas muito pouco, assim. Acho que passa os problemas que o Felipe passou, assim, a minha percepção é que passa muito por isso, assim. Cara, eu vejo também, de forma parecida, essa coisa que você comentou, né, de eu não vejo assim, eu não acho que a intenção, assim, quando eu trouxe esse tema, não era nem falar tanto assim, como que nós mataríamos JavaScript, né, já igual a galera falando, PHP vai morrer. Eu, honestamente, assim, eu não acho que JavaScript vai sair dos browsers tão cedo, talvez nunca, honestamente. Justamente por isso que o Rodrigo citou, né, tem um nome, né, esse princípio, Don't Break the Web, que chama Não Quebre a Internet. Que a ideia dele é que toda nova tecnologia que vai embedar para rodar coisas na internet, ela tem que ser retrocompatível sempre. Então, é por isso que a gente tem tanto o HTML, o CSS e o JavaScript, eles carregam anos e anos de... Lixo é uma palavra muito forte, mas de coisas deprecadas já, e que estão lá e vão ficar lá para sempre, talvez, assim,
Tem, por exemplo, um cenário clássico, né, que é um ótimo exemplo disso. A famosa API de datas do JavaScript. A API de data do JavaScript foi um Ctrl-C, Ctrl-V da API de datas do Java na década de 90. Literalmente é isso. Assim. Se eu vi numa entrevista com o cara que criou o JavaScript, ele falou, eu fui lá, dei um Ctrl-C no código-fonte do Java e dei um Ctrl-V no código-fonte do JavaScript e JavaScript tinha datas. Bom, o Java evoluiu, hoje a API de datas do Java não é mais aquela, e o JavaScript não. E aí, recentemente, alguém fez uma proposta, foi para o TC39, para fazer uma nova API de datas para o JavaScript. E essa API de datas chama Temporal. E agora, em breve, em algum momento da história da internet, nós teremos um window.temporal ou um global temporal, tanto no Node, no JavaScript em geral. Porém, a API de data da década de 90 vai ficar lá para sempre, por conta do Don't Break the Web. Porque se a gente simplesmente muda a API de datas ou remove ela, a gente quebra todos os outros sites que usaram isso na história da internet desde o começo até aqui. Então, isso está muito certo. E é por isso também que eu propus essa de... Será que isso é meio que uma maldição, né? Isso cai num assunto, cara, que foi muito doido. Sim, assim. mas eu acho que tu tá puxando muito pro lado do JavaScript, né? Eu vejo hoje em dia tem muitas soluções como o Rodrigo falou, com WebAssembly. Sim, então, aí muita tá. coisa que roda no browser com WebAssembly. Tem. Coisa que a gente não tá. imaginava antes. Eu consigo rodar o Photoshop, eu consigo rodar máquina virtual. Mínima, né? Sim. Mas aí que tá, tipo, essa treta, assim, tipo, o WebAssembly, quando ele foi uma proposta que veio justamente para fazer isso, né, para fazer heavy processing, que era o JavaScript, ele começou a extrapolar muito o motivo do nascimento dele, né, o nascimento do JavaScript era dar interatividade para as páginas. Enfim, era só eu fazer query no DOM, movimentar coisas do DOM de um lado para o outro, e mudar o conteúdo do DOM, mudar nó, era essas coisas, era um negócio muito simples, sabe? Tipo, tanto que hoje o pessoal reclama tanto, bosta de JavaScript, e a gente fala, calma, é porque a tecnologia nem nasceu para isso na época, né? E que é inclusive a crítica do Crockford. E o Crockford, baita entusiasta do WASM, né? E aí, quando veio o WASM, a galera falou assim, nossa, o WASM vai matar o JavaScript. Só que a intenção do WASM também não era nem essa, né? Era a galera separar as duas coisas. Voltar o JavaScript para o lugar dele, falar, não, deixa o JavaScript para a galera manipular DOM, pintar botão, botar brilho na tela, igual era naquelas épocas áureas do JavaScript, e deixa o processamento em separado, né? Numa camada mais low level do browser, que a gente nem tinha controle antes e nem precisava ter. Tipo, eu não precisava ter esse controle fino de low level no browser, porque o browser não ia rodar aplicações assim, cara, hoje quase que análogas a uma aplicação nativa de um sistema operacional. Aí é que veio essa questão do WASM. Mas aí eu ia até entrar nesse ponto que era o seguinte, uma vez eu falei sobre isso, né, que o WASM, ele falava assim, pô, o WASM, ele é tipo um interpretador de uma linguagem assembler do browser, o que torna o browser uma espécie de sistema operacional, porque o browser agora tem um assembler próprio. Então, você compila para o WASM. Você pode rodar JavaScript e compilar para o WASM. Você pode rodar Rust e compilar para o WASM. Pode rodar Python e compilar para o WASM. E o WASM, ele não acessa o DOM, ele não acessa nada. Ele é um super processador dentro do browser. Tipo, cara, posso estar falando muita bobeira, mas ele é tipo um kernel. Ele é, tipo, assim, né, que vai processar coisas ali bem, bem, bem low level mesmo dentro dele. Acho que a intenção dos caras era um pouco essa, né? Tirar essa carga massivíssima dos apps de cima do JavaScript e devolver para o JavaScript um pouco da natureza primeva dele, que era se preocupar com a interatividade. Mas eu acho isso uma coisa boa, né? Assim, roda no browser, a questão do WebAssembly, do WASM, não acho ruim. Enfim. Só que ele não está tendo tanta atração por conta da complicação que ele é, né? E aí, cara... Mas não tá? Eu acho que tá. Acho que tem tração. Inclusive, tem um dos últimos episódios vai ser sobre o WASM, né, que a gente vai falar aqui. Pô, legal. Mas eu acho que tá com tração sim, cara. Tipo, por exemplo, lá na CNCF tem, por exemplo, teve a época do Docker, né? Tudo era Docker, depois tudo Kubernetes, e agora é tipo a onda que o pessoal quer, tá tentando forçar, né? Mas tá pegando tração. É o WASM, né? Sim. WebAssembly, né? Tipo o WASM, o WASM,
assim, tem muitas coisas, assim, muitos serviços que a gente via, serviço de rede, né? Serviço de rede, Uhum. que estão sendo portados para funcionar no browser, né? No navegador. É verdade. Eu vejo assim, de uns 2 anos para cá, tá muito, tipo, tá evoluindo muito, assim. Eu acho que o ASM vai pegar, principalmente por conta dessa coisa da gente querer evoluir para realidades virtuais e agora ainda com inteligência artificial, cara, não vai demorar muito para alguém portar uma IA para o ASM para embedar em browser. Não sei se alguém já deve ter feito isso, mas tem uma boa ideia. Se alguém ouvir isso, é algo que eu me interessaria. Portar uma IA para dentro. Olha, o Rodrigo tá rindo, porque ele sabe que eu não gosto de falar sobre IA, né, em cripto. Não, porque acho que já fizeram algumas tentativas, assim. Nenhuma com grande sucesso, mas é porque o ASM ele tem algumas limitações, assim, ele é como se fosse uma máquina virtual, como se fosse uma máquina virtual do Java. Ele substitui, tanto que o criador do Docker falou que se existisse o ASM, quando ele criou o Docker, ele não teria criado o Docker. Porque a ideia dele é ser um container, uma máquina virtual barra container, assim. Só que ele tem muitas limitações, os tipos dele são muito porque ele é voltado para ainda rodar dentro de um browser, então ele tem que ter um ambiente limitado, né? Então ele tem, eu acho que se eu não me engano, ele usa normalmente inteiros até 16, ou não, 32 no máximo, para manter compatibilidade. Então ele tem algumas limitações, mas a ideia dele era justamente como tu falou, era para tirar um pouco da carga do JavaScript, porque o JavaScript paga, é o que eu falei, ele paga o preço do sucesso, né? A gente começou mexendo no DOM, eu até ri, porque eu me lembro que as primeiras coisas que a gente fazia, basicamente, era validar formulários e pequenos efeitos de transição, porque o CSS não tinha efeitos. Hoje em dia nem faz mais sentido. Desculpa interromper, mas sempre lembrando que pode ter alguém que não sabe o que é DOM vendo a gente, né? O que seria DOM? Bom, basicamente é a árvore de objetos que monta. O teu browser monta uma árvore de objetos lá que representa todos os elementos que estão na tela, né? Assim, a forma mais simples possível de explicar isso. E até então, o CSS não agia muito sobre o DOM, ele basicamente só decorava os objetos que estão lá. E então a gente usava muito JavaScript para fazer animações. Enfim, eu até pego muito essa época de fazer animações, JavaScript, transições de JavaScript. E ele se portava muito bem para isso, e ele era uma ferramenta, eu acho que todo mundo achava o JavaScript muito bom para fazer isso, e uma ferramenta, e ele tem conceitos que até hoje tu não encontra em outras linguagens, assim, que tipo, que nesse cenário faziam ele ser muito prático de fazer. Quando as aplicações começaram a ficar mais complexas na web, ele pegou um peso que não de processamento, de processar em background, e também os problemas começaram a ficar muito complexos, porque a gente já falou isso em outros programas aqui, mas assim, o problema faz também um pouco a escolha da ferramenta, né? A gente não pode usar JavaScript para tudo, assim como a gente não pode usar Rust para tudo, como não pode usar C para tudo, né? O problema também representa, acho que os problemas que começaram a surgir na web começaram a ficar muito pesado para o JavaScript, tornando essa ferramenta tão complexa. Precisa de pré-compiladores, precisa de um conjunto de CLI maior do que muita linguagem aí que é muito mais considerada muito mais complexa. O JavaScript hoje é uma plataforma complexa para se utilizar em vários cenários, né? Mas o ASM ele tenta tirar esse peso, né? Só que, ao mesmo tempo, ele traz outras complexidades com ele também, né? De novo, aí é aquilo. Tu vai fazer o ASM tem versão, e o browser suporta essa versão. Então, assim, o ASM, ao mesmo tempo que ele está tirando a carga do JavaScript, ele vai carregar esse mesmo peso que o JavaScript carrega. É que a gente está vendo o ASM nascer agora, e aí é muito fácil. Agora eles incluem nova funcionalidade. Agora eles estão naquela fase que é incluir nova funcionalidade. Não, agora o ASM suporta isso. Agora o ASM suporta isso. Mas a gente sabe que isso vai chegar num momento que ele não vai... mas aqui a gente tinha que trocar isso. Não pode mais trocar, né? Porque senão vai quebrar tudo que a gente já fez. Cara, você chegou no ponto que eu queria chegar, que foi uma vez uma pergunta parecida que eu fiz na internet. Eu falei assim, tá bom, todo mundo reclamando de JavaScript, levando em conta que eu também gosto muito de JavaScript, mas eu tava ouvindo as reclamações e falei, se você fosse rodar, então, uma linguagem no browser, que linguagem você ia querer que o browser rodasse? Você fazer o site.
E, meu, uma cacetada de gente respondeu. Teve gente que falou Python, porque Python era muito simples. Aí pessoas falaram, não, mas imagina minificar um código Python, né? Porque Python é identado e tal. E, enfim, a galera começou a dar umas piradas. Até que, cara, apareceu ninguém mais, ninguém menos na thread do que o Brandon Knight, o cara que criou o JavaScript. E ele pegou e respondeu um negócio que para mim foi um divisor de águas na maneira de eu pensar sobre JavaScript. Cara, o cara é muito foda, realmente. Ele falou assim, cara, não importa, vocês podem escolher qualquer linguagem e ela vai virar o JavaScript por causa do browser. E, que é isso que você descreveu agora com o Asm. Ele falou assim, meu, você pode pegar Python. Aí imagina, você pega Python, faz uma versão dele para o browser, e daqui 20 anos você vê como ele tá sem poder versionar ele. Entendeu? Tipo, dali para frente. Então, pensando desse ponto de vista, realmente é um trabalho incrível, né, que fizeram com o JavaScript de padronização ao longo da história, porque era aquela bagunça, né, que nem a gente falou, e também agora de mantenimento, tem um esforço muito grande por conta justamente dos browsers, eu não diria nem do browser, né, mas da internet em si, né. E eu acho, rapidinho, só. Então, quer dizer que no browser ou a gente roda o Wasm ou roda JavaScript, é isso? Não tem outra opção? Por enquanto, não. E qualquer coisa que você colocar no browser, aí que tá, pelo argumento do Brandon Knight, ele falou, vocês podem colocar qualquer coisa no browser. Claro, essa coisa terá diferenças, assim, de design que o JavaScript não tem. O JavaScript tem algumas falhas de design, tem coisa e tal. Mas o ponto de vista dele é que não importa o que a gente colocar no browser, ao longo dos anos, se uma coisa tiver uma timeline histórica, como o JavaScript, e vai atravessar diferentes fases da web e da vida útil de um browser, dentro dos princípios de don't break the web e dentro dos princípios da maneira com que uma linguagem tem que ser versionada para rodar a web inteira, para ele ia dar na mesma. Ele falou, meu, vocês vão chegar no momento em que você pode colocar Java, Python, C, o que você quiser ali, ou até mesmo o ASM, que agora cara, é exatamente o que o Rodrigo escreveu agora. Ele falou, a história da internet vai empurrar, vai achatar essa linguagem para ela virar um emaranhado de coisas ao longo do tempo. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, quem cria, por exemplo, uma linguagem de programação, no caso foi o Brandon que criou, foi um dos criadores do JavaScript, que ele tomou todas as decisões iniciais baseado numa coisa que ele tinha. Ele sonhou que uma hora ia somar duas variáveis e ia cheirar undefined. Não, na verdade o que aconteceu foi o ambiente formou a ferramenta, né? Todo mundo que constrói uma ferramenta, constrói ela com um projeto inicial, né? Eu acho que assim, às vezes os haters do JavaScript, eles esquecem que o JavaScript tem muitos anos de história e já passou por muitos browsers, já passou por uma guerra de browsers, já passou por... Então, assim, esse ambiente forma também a linguagem e forma as ferramentas todas, né? Por que a gente faz transpilação de JavaScript? Porque isso foi uma solução que foi dada há muito tempo atrás e que na época parecia muito boa, pô, a gente escreve em outra linguagem e transpila para o JavaScript, porque aí a gente usa o JavaScript não como a linguagem do desenvolvedor, mas como se fosse uma linguagem intermediária para o browser. Assim, e aí hoje tu vai ver esses transpiladores já evoluíram, já são outras coisas. Mas quem deu a ideia inicial tinha essa ideia. Não, o meu transpilador ele vai tirar JavaScript o mais correto possível. E assim, e também entra num outro jQuery, cara. Finado jQuery. Entra outros parâmetros, assim. Muitas coisas que as pessoas veem como bugs e coisas horríveis de linguagem, de programação, às vezes é o que permite a linguagem construir coisas muito complexas. Porque, assim, ao mesmo tempo, a gente pode limitar muito uma linguagem de programação. A gente pode tirar quase toda a dualidade dela. E isso vai ter um preço, que é limitar. O JavaScript ele tem muita flexibilidade porque é o que permitiu, por exemplo, a gente falou jQuery. jQuery fazia coisas que na época é mais... O React hoje faz coisas que basicamente tu não consegue, às vezes, acompanhar como é que ele faz aquilo. E a flexibilidade do JavaScript vem disso, vem de que, tipo, eles não vou tirar essa flexibilidade, porque essa flexibilidade é o que dá poder a ele também. Então, assim, o que ele quis dizer, eu acho que o que ele quis dizer é isso, realmente, se tu botar qualquer linguagem, se tu botar Python, tu vai estar dando tab, daqui 10, 15 anos, tab igual do JavaScript, vai mudar alguns detalhes de formatação, não vai ter ponto e vírgula no final, mas, assim,
no fim, o ambiente vai formar a ferramenta, né? Porque é o ambiente que gera, por exemplo, todas essas ferramentas de suporte, né? A linguagem ele criou ali para o browser e depois não é mais uma criação solo, né? Não é assim, se nós três nos reunir para escrever uma linguagem, só nós três usar, talvez, mas se a gente botar em produtos, botar em ambientes reais, o ambiente vai mudar a linguagem, né? Então, acho que o JavaScript ele é muito alterado pelos anos de evolução, né? Se for pegar lá, a gente está falando lá de animações e validações de formulário, a fazer aplicações inteiras que rodam offline num browser. É um caminho, né? É um caminho longo aí que o JavaScript andou e apanhou muito, né? De todos os lados, de tudo. E no começo, vários browsers e várias engines, e às vezes hoje em dia é menos, mas tu tinha segmentação, uma API era de um jeito num browser, de outro em outro, e tu depois teve que normalizar isso. E só que, como tu falou, tu tinha, por exemplo, as APIs como funcionavam na Mozilla, e depois tu tinha como funcionavam no WebKit. Mas aí eu não posso mais apagar elas. Eu tenho que manter elas como elas são e criar uma terceira que é a junção delas, e agora esse é o padrão. Então, assim, acho que isso que ele falou é muito isso. Assim, se tu botar qualquer linguagem ali, no final, não vai sair um JavaScript, mas vai sair algo muito parecido com ele, né? Isso é algo parecido. E algo que ele argumentou também, que eu achei muito legal pensar, né? Que na época que ele comentou isso, a gente estava muito naquela discussão do microservices. Tudo era microservices e tudo era distribuído e tudo era concorrência na época, né? A gente teve uma hype muito grande com microserviços há um tempo atrás. E daí ele falou algo legal também, que eu gostei. Ele falou, meu, toda linguagem que rodar no browser será uma linguagem que vai ter que suportar o maior e mais bem-sucedido sistema distribuído da face da Terra, que é a própria internet. Então, tipo, é muito louco, porque a gente não pensa muito assim, né? Mas quando você faz um front-end, por exemplo, na verdade você está fazendo um sistema distribuído. Tipo, que vai rodar em uma cacetada de devices que você nem sabe qual que é, em diferentes tamanhos de telas, em diferentes engines, de diferentes browsers, de diferentes usuários, de diferentes países, e vão se comunicar com servers. E essa qualidade também, que você falou, é uma qualidade do ambiente que moldaria uma linguagem de programação profundamente. Assim como a natureza distribuída moldou Golang. Golang tem coisas que é do jeito que é, porque ela precisa fazer o que ela foi criada para fazer, nesse caso. E aí, por último também, esse ponto de justamente o JS, ele não veio com um propósito definido, né? Ele também cresceu junto com a web, que não tinha propósito definido também. O propósito era se comunicar. Trazer site estático da faculdade de Massachusetts para levar texto para o outro lado da outra faculdade, num outro lado do mundo. Então, cara, pro White, assim, pro Brandon, ele diz lá, que tanto faz a linguagem que a gente escolher, que a internet e o browser vão macetar ela. E aí uma pessoa comentou nessa thread, falou assim, tá, mas por que então a gente não embeda por exemplo, uma JVM, né? Por que a gente não embeda uma runtimes diferentes que o usuário possa instalar no browser e rodar as aplicações? E aí o argumento dos caras que mantêm hoje essas tecnologias é justamente esse. A internet é um sistema distribuído que ele tem que ser muito resiliente e funcionar sob qualquer circunstância. Essa era a premissa deles. E aí, no passado, tentaram fazer isso. Lembra quando tinha o Java for Browser? E aí a gente entrava nas aplicações e tinha que instalar um Java no browser. E aquilo começou a dar errado por motivos aí, por último, cara, que é... E aí também o Rodrigo já cantou essa bola no começo já. Isso morreu por motivos comerciais, né? Tipo, os caras não podiam garantir que o máximo de dispositivos rodariam aquela tecnologia, porque dependia do usuário ter paciência de instalar o Java, do Java rodar certinho numa arquitetura que a gente não sabe qual é, porque é um sistema extremamente distribuído, assim, extremamente bug prone, né, com uma qualidade de poder dar pau muito fácil, assim, tipo, uma coisa que a gente sabe é qualquer página, cara, qualquer uma, assim, e aí também outra qualidade interessante de como as linguagens cresceram no ecossistema web, o HTML, CSS e o JavaScript. Se você usar HTML nativo, HTML nativo, né? HTML puro, CSS puro e JavaScript puro, uma coisa esquisita deles é que você pode fazer muita porcaria sem quebrar a página. Isso é muito estranho e é o que muita gente reclama também. Então, por exemplo, você vai lá, você abre uma tag, esquece de fechar ela,
coloca tudo torto, coloca um monte de coisa que não existe no CSS, escreve meu cachorro comeu meu CSS no CSS, depois embaixo você põe mais CSS, coloca um monte de script, escreve um monte de porcaria nos scripts e coloca um console log lá. A página vai renderizar, ela vai mostrar o máximo de texto possível, o estilo vai vir o que der para colocar e provavelmente seu console log vai aparecer. Porque foi feito para ser assim, foi feito para ser o mais resiliente e rodar, porque uma coisa que os caras pensaram é, se vai ser tão distribuído e milhões de pessoas vão executar, não importa a linguagem que você rodar, não importa o que você colocou no seu browser, uma coisa a gente sabe, vai dar um pau. Alguém vai ter pau com essa página. Então ela precisa renderizar, mesmo dando erro. Assim. E essa era outra característica da maldição que a gente tem, não só com o browser, mas com a internet. É completamente imprevisível. Assim, tipo, o que vai acontecer com a minha aplicação, no fim das contas. É o que a gente estava falando, né? Por exemplo, que nem incluir a JVM lá dentro do browser. Né? A JVM também carrega anos de desenvolvimento para alguns cenários específicos. Inclusive, a JVM abandonou alguns cenários no caminho. Deixou alguns cenários de utilização para trás. Aí agora tu colocar no browser, aí gera o problema contrário, né? Que é o conflito, né? Por exemplo, se pegar uma linguagem que nem tu falou, por exemplo, o Python. Se colocar o Python, que hoje em dia ele está muito voltado para essa entrada no desenvolvimento e depois machine learning e esse tipo de construção e colocar dentro do browser, tu vai alterar o Python para ele suportar esse ambiente do browser? Tu vai abrir mão dos usuários, ou o que é mais provável é que tu faça um fork e esse Python do browser vai virar uma outra coisa, que vai ser um Frankenstein que lembra um Python. É a mesma coisa, assim. E a gente já teve essa tecnologia, a gente tinha, tá, alguns anos atrás, o Flash com ActionScript, a gente tinha muitas tecnologias, o Silverlight da Microsoft, a gente teve já, é que assim, hoje em dia, às vezes as discussões, elas partem de um ponto como se o problema tivesse sido dado hoje, né? Tipo, o JavaScript é um problema hoje. Assim, não, o JavaScript ele vem sendo discutido, ele vem vencendo essa batalha há muitas gerações, né? Ele já teve a batalha contra o Flash, já teve a batalha... Eu não vou dizer que uma batalha, porque com o Silverlight aquilo já nasceu mais meio morto, né? Já era um zumbi, assim, né? Mas teve muita adoção. Depois você teve, por exemplo, os frameworks para web. Pô, a gente teve a época dos frameworks baseados em JCP, tudo de plataformas corporativas que tentavam fazer a simulação do desktop, e aí as bibliotecas JavaScript mais puras, mais voltadas à web, mais voltadas como elas são hoje, como o React, essas coisas, venceram essa batalha. Então, tem vários marcos, né, nessa história, como a gente está falando, que o JavaScript foi vencendo, né. É mais uma coisa que a gente está falando de linguagem, mas se a gente for falar de protocolos da internet, né, houve batalhas de protocolo, houve discussões. O que foi se acontecendo é isso. Pô, esse protocolo talvez não seja o perfeito, mas é o que nos entrega o que a gente quer como objetivo, né? E eu acho que sim, um ponto importante da web é que talvez ela seja a coisa que a gente construiu de forma colaborativa no mundo todo, distribuída da melhor forma, né? Porque se for pegar outros sistemas distribuídos grandes, acaba tendo algum processo que fica fechado numa empresa, alguma escolha que é unilateral, que os outros não puderam participar, existem tecnologias fechadas, existem patentes, existem... Então, assim, outras tecnologias, a gente fez coisas grandiosas nos últimos anos, distribuídas, mas se for pensar a web, ela basicamente, tu não depende de patente de nada, tu consegue rodar basicamente quase tudo de graça. Se tiver um computador e um link na internet na tua casa, tu consegue rodar. Não vai ser a melhor performance do mundo, mas tu consegue rodar um servidor na tua casa, usando o teu ISP local e usando algumas ferramentas para o teu IP. Então, assim, se for pensar, isso é muito grandioso, né? É uma coisa que e foi construída com protocolos, talvez, hoje em dia se diga não é o melhor protocolo, mas foram os protocolos que permitiram isso. Então, e aí entra de novo, do mesmo jeito que para a linguagem, o protocolo tem que substituir e fazer o mesmo que esse faz. Então, tem que substituir o HTTP. Ah, mas esse protocolo tem uma performance melhor, tá? Mas ele consegue fazer tudo que o HTTP faz? Sim. Porque se ele não consegue fazer tudo, ele pode ser melhor. Não é, a questão não é ser melhor ou pior. Existem muitas soluções melhores, né? Se for ver na parte de protocolo, tem muitos protocolos mais performáticos. Transferir texto puro não é nada performático, mas é fácil. Eu acho que a web, ela vive dessa coisa. São protocolos fáceis. Hoje, é muito genérico, né, cara? Se for ler a especificação do HTTP, é um documento simples até hoje para ler.
Tu consegue, lendo a especificação dele, entender como ele funciona, entender os formatos. Tu consegue executar um request HTTP na linha de comando. Tu consegue incluir os headers digitando. Não tem byte, não tem nada. É texto e palavras-chave e tu faz isso. Assim. Então, acho que a web... Só que isso limita, né? Limita a evolução de alguma forma nesse sentido, que tu não consegue... hoje em dia, por mais que a gente tenha ferramentas melhores, elas não conseguem fazer exatamente igual aquilo. Então, tu acaba fazendo vamos dizer, adendos, como o ASME, como outras coisas que são assim. Tá bem, a gente aceita que o JavaScript ele tem um lugar muito grande. Então, nós vamos criar aqui uma máquina virtual para rodar coisas pesadas, onde a gente vai tirar um pouco do peso, mas a gente não vai mexer aqui no core, mas vai passar. Então, eu acho que assim, esse é o futuro da web, não é substituir, nada vai ser substituído Sim. do que está aí. Vai ser colocar dentro, como o ASME, como novos protocolos de comunicação, novos formatos de imagem, por exemplo, que foi uma evolução. Até há pouco tempo não suportava muitos formatos de imagem. Hoje em dia suporta infinitos formatos de imagem, infinitos formatos de vídeo. Então, tudo isso acho que a web vai incluindo. Mas, de novo, é por causa dessa maldição. Uma aceitação, cara, tipo assim, você vê assim, parece que, igual você foi traçando essa timeline, parece que meio que a galera tentou um monte de coisa e falou, não vai dar mesmo, o negócio é a gente aceitar isso aqui que a gente tem. E agora... assim, falando que parece pessimista, mas eu acho que assim, é mais no sentido assim, a gente tentou outras coisas e essas outras coisas não foram tão bem, talvez a primeira... É porque assim, a gente sempre tem aquele conceito que assim, com mais tempo a gente vai escolher algo melhor, vai construir coisas melhores. Eu acho que a web é a exceção dessa regra, assim. Acho que a web a gente deu muita sorte porque a gente escolheu coisas boas no início já, e agora é difícil de substituir essas coisas, assim. A gente passa um pouco de trabalho, assim. Acho que não foi, assim, foi mais ou menos como você descreveu, mas eu acho que não foi tão pessimista, foi mais um tom, assim, do tipo, realmente o HTTP, ele é bom o suficiente para tudo que a gente faz e não tem por que mexer. Tipo, mas os padrões da web, eles são gerenciados e eles evoluem, né? Vocês estão falando aí, parece que a gente está usando HTTP 1.0 hoje, por exemplo. Não é assim, né? Tipo, HTTP 2 já trouxe um monte de coisa, HTTP 3 também tem outras funcionalidades, assim. A gente tem também a questão desses atores que vocês falaram, né? HTML, o CSS, não é só... os remendos do JavaScript, como vocês falaram, né? O próprio HTML evolui, né? As versões do HTML são diferentes, as versões do CSS também são diferentes. Assim, eu não sou tão pessimista quanto vocês. Assim, acho que vocês citaram aí, se bem que acho que vocês também não são pessimistas, só aparentam. O discurso aparentou isso, como o Rodrigo falou. Mas tipo assim, o que eu vejo que existe um esforço e que tem coisa que não vinga, coisa que fica para trás. Né? Tipo assim, a gente tem que pensar em retrocompatibilidade, mas será que tem que pensar mesmo? Será que eu tenho que sempre voltar lá para o começo? Será que é isso mesmo? Será que as coisas não ficam depreciadas? Assim, eu vejo assim que, sei lá, depois do advento mobile, não falando só de web, mas eu vejo que tem muita... Tipo assim, a questão de depreciar, de largar as coisas, meio que está ficando um pouco mais fácil, né? São coisas que acontecem, né? Tipo, eu lembro que, sei lá, por exemplo, no começo do século, tudo era Flash, tinha que ter Flash em tudo. Tipo, Flash, foi citado do Silverlight, que meio que já nasceu morto, mas no caso do Flash era uma coisa que era quase um padrão, né? Tipo assim, era muito utilizado, entendeu? E mataram, né? Conseguiram matar. Tá entendendo? Cara, a guerra dos motores de renderização, né? Que o Rodrigo citou aí, também rumou para um lado só, entendeu? Tipo, não ficou. Não ficou disperso, assim. O pessoal foi deixando para trás as coisas. É verdade. Acho que você tocou num ponto legal também, que eu acho que a gente chegou num momento, velho, que... até, claro, né, eu também gosto pra caramba, assim, de stack web, de JS, que também é o que me fez querer ser desenvolvedor, né, então também não... Eu trago isso, eu queria trazer essa discussão até por conta disso que o Rodrigo também trouxe, que
a gente vê muitas pessoas, muitas threads surgindo na internet, metendo pau em tecnologia sem levar em conta, tipo, por que elas são como são, né? Que é o que a gente está começando a levantar aqui. Então, por exemplo, parece que a web ela tem ciclos, né? Alguém surge e fala, vamos mudar tudo, e daí todo mundo tenta mudar e fala, não, talvez isso não seja uma boa ideia. Só que esse do backward compatibility, eu não tinha parado de pensar nisso que o Carlos falou, cara, que tá bom, você pode não deprecar na linguagem, porém, a gente está com tanto multi-device que se você não deprecar na linguagem, talvez o device vai deprecar. Tipo, meio que sem querer. Por exemplo, eu tenho uma televisão velha aqui, cara, velha mais ou menos, não é uma TV de tubo, tá ligado? Já é uma TV de LED e tal, só que ela é antiga, ela é pequenininha. E eu abro a HBO nela, cara, e não roda. Tipo, simplesmente não roda o app da HBO, a Netflix roda mais ou menos, porque ela já não tem muito processamento, ela já não... Ou seja, o device deprecou meu app. Tipo, então, talvez não faça nem sentido algumas coisas que esse app está carregando na história dele para rodar em tudo enquanto é lugar, porque ele já não roda mais mesmo em tudo enquanto é lugar. Tipo, só o requisito de memória da HBO já matou minha TV. Na hora que ele vem, assim. Isso é um quesito para mim que pegou muito também, assim, como front-end. Igual ultimamente falaram lá, tá vindo aí o celular dobrável, hein? Falei, meu Deus do céu, cara. Lá vai, gente. E tem vários layouts, né? Tem uns que são igual como se fosse como é que se diz? Um tablet, né? Tipo assim, não é só. A gente não vai se preocupar, quem é front-end não vai ter que se preocupar só com o formato esse retangular, né? Vai ter que se preocupar também com os que são parecidos com tablet, né? É uma loucura, né? Uma insanidade. Né? Falei, cara, tipo, claro, não é tão crítico assim, mas, pô, você começa a pensar numa telinha, velho, de 220 por 220, ou então outro formato que veio na época, smartwatch. Alguém teve que fazer layout para isso. E foi mudando. E realmente, a gente não foi de fato um problema, né? Foi aí que eu acho que é aí que a gente viu, cara. Eu acho que é aí que o JavaScript de fato ganhou, o HTML e o CSS, eles ganharam o espaço que hoje, para mim, eles se consolidaram mesmo como tecnologia, foi nesse boom de multi-device. Eu acho que poucas linguagens conseguiram se adequar ao multi-device como essas, como a Stack Web. Então, assim, não facilmente seria fácil rodar, sei lá, qualquer outra coisa em milhões de dispositivos com hardware e requisito de memória tão diferente quanto o HTML, o CSS e o JS. Esses dias eu não lembro se era no Ponto Frio em algum lugar, eu passei do lado de uma geladeira, tá ligado? E aí, tipo, tinha um layout, assim, aí eu olhei e falei, meu, eu acho que isso aqui é CSS com JS, tá ligado? Tipo, no painel da geladeira, assim, o pessoal mexendo lá e tal. Coisa de jogo de futebol. A gente não pensa muito nisso, nesses temas embarcados, telões e afim. Eu acho que a gente chegou nesse momento da história hoje, até por isso também legal trazer isso. Às vezes tem uma molecada mais nova que vem de uma geração mais nova de desenvolvedores, que chega com muito gás de propor, vamos mudar, vamos destruir isso aí, reconstruir outras coisas, e já foi feito isso em vários momentos da história, e a gente meio que já viu que a gente arruma mais problema do que melhora as coisas, assim, tipo, tratando, né, as stacks que a gente tem hoje de forma tão problemática. Eu vou dar um exemplo assim, eu trabalhei numa empresa que a gente fazia um espelho inteligente e era JavaScript e CSS no espelho inteligente, tá? Projetava imagem no espelho. Porque foi a melhor solução, era um layout que a gente já tinha na web, a gente podia aproveitar muito do código, e eu acho que o cara, assim, levantou alguns pontos que são interessantes, assim, mas a gente falou, não pode evoluir, mas, claro, a gente está falando de features que já são construídas. Eu acho que todas essas ferramentas, elas evoluem num ritmo de incluir coisas novas. E é esse, vamos dizer assim, onde elas conseguem crescer, que é incluir coisas novas. Incluir, como falou, os protocolos evoluírem, criando uma versão nova. E o Carlos também levantou todo, que é, assim, por mais que a gente não faça deprecate de algumas coisas, a gente não faz oficialmente, né? Eu não sei se você tem, mas existem alguns sites que tu não consegue rodar num computador que não tiver uma quantidade mínima de memória. A questão que eu tô falando é que, tipo,
tudo bem, essa stack ela cresce por uma questão de necessidade e que ela responde mais rápido e se adapta melhor. Só que aí entra o que o Felipe falou. O que define que vai continuar ou não é o uso. Tá entendendo? É o uso. Tá usando ou não. Tá entendendo? Tô usando ou não. Então, se para de usar, ou se um vendor ou um device esconde, acabou. Não vai ter mais uso. Tá entendendo? Tipo, não vai ter. Vai ser deprecate na marra, mesmo que a linguagem ainda dê suporte. Recentemente a Google com os third-party cookies, né? Eles simplesmente falaram, não vai mais ter. E ano que vem vocês dêem os pulos de vocês aí, porque pelo menos o Chromium, ou na verdade não o Chromium, não, o Chromium, né? A engine da Google não vai suportar third-party cookies e passar bem. E deu um prazo para a galera se virar com isso. Eu acho que assim, a gente está chegando num momento que algumas coisas vão ter que ser assim, né? Vai ter que ser, infelizmente, a gente vai ter que ter algumas breakchains para as coisas continuarem poder evoluir, né? Ganhar o espaço para evoluir, né? E acho que a questão que vocês levantaram dos múltiplos devices que rodam, isso faz com que essas coisas quebrem, vamos dizer assim. E aí, já que está quebrado, a gente vai descontinuar. Assim, algumas coisas que quebraram porque os devices, e a gente entra naquela parte comercial, que é assim, quem produz telefone quer vender telefone com 2 telas, com 3 telas, com tela que projeta na parede. Ah, mas o meu JavaScript não funciona aqui. Cara, dá teus pulos aí, né? Acho que assim, você vai dizer assim, não, realmente o dev JavaScript vai sofrer aqui para fazer nessa tela que projeta. Eu não vou vender esse aparelho por 3 vezes o valor de produção dele para os usuários, porque eu não posso quebrar a API do JavaScript. Não é assim, né? Eles dá teus pulos aí, né? Isso tu vê muito no mercado das TV Smart. Agora elas estão até tentando meio que padronizar, criar uns middlewares, mas as TVs Smart, eu trabalhei no Terra, a gente fazia, cada uma seguia um protocolo, e de uma versão para outra o protocolo quebrava, eles não queriam nem saber, se eles achavam um jeito de fazer a TV ter mais performance, com menos custo para eles, tchau pro teu JavaScript, dá teus pulos aí, como é que tu vai fazer isso rodar? E aí que tá, né, e aí o JS vai lá e se adequa de novo, né, e aí a gente tem outra change com outra, e aí fica aqueles apps que você tem 50 if, assim. Mas aí que entra, por que ele acaba sendo muito escolhido? E assim, a gente está falando aqui de aplicações em device, mas até mesmo para ser a linguagem de uma DSL para outro sistema. Por que o JavaScript acaba ganhando essas correntes? Justamente porque ele é muito flexível. Ele é muito flexível, e isso eu acho que é o grande mérito dele. Basicamente, tu consegue somar qualquer tipo com qualquer tipo. Mas não, quando soma, aí vão lá, quando soma isso dá null, e quando soma contrário dá undefined. Foda-se, entendeu? Mas dá pra somar, entendeu? Assim, o Carlos é fã do Rust, eu também sou fã do Rust. Mas, cara, imagina você tá fazendo um negócio pra rodar numa TV. Tu precisa que aquilo funcione. Não, mas os tipos, eu tenho que passar o token de edição do objeto. Cara, não. Você tem que imaginar o engenheiro da Samsung lá fazendo a TV. Ele, não, esquece aí de ownership do objeto. Cara, eu quero somar 2 strings e dar um número. É isso. E assim, às vezes as pessoas falam como se isso fosse um puta defeito do JavaScript. Eu vejo o contrário. É o que faz ele ganhar tanta adesão. Porque quando tu te coloca no outro lugar, é porque assim, às vezes acho que as redes sociais elas acabam perdendo isso. Que assim, colocar no outro lugar. Tu é o cara que tá fazendo a engine que vai rodar na TV. Aí, mas por que eles não usam o Rust para fazer isso? Porque vai dar muito trabalho. Fazer, porque o JavaScript é mais fácil. Pensa no comercial também, eu tendo que contratar Dev Rust para fazer minha página de formulário. Não, é tudo, né? Aí o cara lá vai ter que contratar o dobro de engenheiro para fazer uma engine que roda Rust dentro da TV. Aí tu vai ter que contratar. E assim, tu tem a ferramenta ali, é aquilo que a gente tá falando, o ambiente forma a ferramenta, então ele ganha isso. Mas sim, como o cara falou, tem muita coisa que hoje em dia está sendo deprecated na marra. Assim. E não só falando eles, a gente está falando muito da web, do JavaScript, mas assim, outras tecnologias, por exemplo, pegar tecnologias mobile, cara, nas tecnologias mobile, nas linguagens mobile, tem coisa que some em 2, 3 anos. 2, 3 anos atrás era padrão. Nossa, sua pizzaria não precisa de um app.
Ah, nem falo isso aí é polêmica, eu não quero entrar em polêmica aqui, mas isso aí, essa lojinha, essa padaria não vai vender pão por app. O site vende mais, mas aí também tem todo o problema de novo, daí, mas é mais caro vender um app do que vender um site, né? E aí entra toda essa parte assim. Mas o próprio momento que a gente vive, assim, de aparelhos novos, e assim, aparelhos novos parece que os caras são super inovadores, eu não acho que são sendo tão inovadores, mas é isso, agora 2 telas, tela dobrável, tela que projeta, e agora tem um teclado físico, cara, a gente viveu anos para matar o teclado físico, agora tem telefone com teclado físico de novo, e aí tu tem essa coisa do tipo, nós temos que matar a tecnologia para poder reinventar o hardware, assim. E aí dá uma sensação, às vezes, que a gente está andando meio pro lado, né? A gente não está andando para frente, essa tecnologia não está avançando tão rápido para frente e fica andando um pouco pro lado, mas é como tu falou, são ciclos, né? A gente já viveu esse ciclo outras vezes, da tecnologia ficar um pouco estagnada, né? Ou os caras gastar todo o dinheiro em criptomoeda e GenAI. Então, assim, a gente já viveu esses ciclos, assim, isso já aconteceu no passado. Que é uma tecnologia, ela fica um pouco estagnada, fica um pouco mais do mesmo, a gente fica adaptando aquilo, daqui a pouco dá um salto, a gente vê outros aparelhos, outras coisas, e aí todas as tecnologias evoluem atrás daquilo, né? Mas, sim, para não parecer tão pessimista, há muita evolução em protocolos, existem muitas evoluções, tem adicionais, né? E o que acaba matando elas é o passado, né? Por exemplo, hoje em dia tem muito servidor que não aceita HTTP1, tem muita servidor que não aceita mais, tu não consegue mais fazer chamada com HTTP1 para ele, tá matando isso daí. E alguns estão já avisando. Assim, não, tem 2 grupos, os que já mataram e os que estão avisando que vão matar. Então, assim, é uma tecnologia que já foi deprecated pelo mercado e o protocolo vai continuar existindo, tu pode continuar dando suporte no teu servidor em casa, mas o mercado vai matar essa tecnologia. Né? Porque morre por questões de necessidade e também tem um fator que influencia muito hoje em dia, que é a questão de segurança, né? Porque a maioria dessas coisas, tipo, quando era para funcionar, é tipo na marra, vai ter que funcionar, tá? Não quero saber. Por exemplo, o HTTP é um exemplo disso, né? Tipo, é tudo texto plano e ninguém quer saber de segurança. Depois a gente pensa nisso. Aí fizeram remenda, etc., mas isso aí vai evoluindo com o tempo, né? Mas, assim, eu vejo que existe essa maturidade hoje em dia das organizações de se preocupar. Já está dando muito prejuízo, né? Essa questão de ter aquele primeiro passo lá, bora botar para funcionar as coisas, já está dando muito prejuízo, aí a pessoa está começando a se preocupar com essa parte de segurança. Sim. Acho que chegamos numa conclusão rápida, né? Até no começo eu falei, pô, acho que é um bait esse título, né? Porque que era mais uma pergunta e, cara, se eu fosse puxar para uma conclusão aqui, eu podia dizer que a gente concluiu que, na verdade, o browser não é bem uma maldição, né? Ele quer dizer, ele é e não é, né? Que nem a gente falou, ele vai achatar as tecnologias, ele vai agir que nem um buraco negro, né? Ele vai sugar tudo que está ao redor e vai achatar e vai transformar em outra coisa, mas não necessariamente isso é ruim. Na verdade, eu acho que dada a natureza da internet, então, que a gente está concluindo aqui, que, pô, você pensa nisso, né? Um sistema de bilhões de usos com trocentos devices. Isso por enquanto, a gente pode chegar num ponto de que talvez isso seja o melhor que a gente consegue fazer com o que a gente tem aqui. Massa. E tudo tem um ponto de vista, né? Porque, por exemplo, aquilo, o ponto de vista positivo, otimista ou pessimista, né? Mas, por exemplo, assim, se tu pensar assim, ele achata as coisas, porque, assim, se tu for pensar, JavaScript como back-end só existe porque existe JavaScript no browser. E muitas aplicações concorrentes só são possíveis, só evoluíram com o Node. Então, assim, sim, será que o browser fez mal para o JavaScript? Ou será que o browser, tipo, criou essa linguagem que hoje se pode usar em outra coisa? A mesma coisa o WAS, né, o WebAssembly. O WebAssembly nasce como para ser uma máquina ali, um Docker dentro do browser, e aí as empresas, como o cara falou, as empresas viram, mas calma, se eu tirar isso do browser e rodar num sistema de containers, eu consigo economizar memória. Então, assim, o browser, ele claro que ele talvez limite muitas coisas, né? Mas também ele forja tecnologias ali dentro, né? As tecnologias que estão ali, depois elas
tendem a sair com uma certa resiliência, como tu falou, de sistemas distribuídos, assim. Então, assim, eu acho engraçado que muita gente acha o JavaScript horrível, mas vai lá e escreve aplicações super concorrentes em Node, né? É como se, tipo assim, não, mas é que é outra coisa. Não foi a mesma linguagem que foi evoluindo lá no browser e passando por várias coisas que agora nos permite construir isso, né? É como se fosse uma coisa desassociada, né? Tipo assim, existisse o JavaScript do browser, existisse o JavaScript do Node, existisse o JavaScript do React, existisse... Não, no fim é a mesma linguagem que foi adquirindo características por esses vários ambientes que ela foi, e depois alguém pegou e tipo, olha, ela já tem essa característica lá, se eu consigo aproveitar ela em outro lugar. E vai acontecer com o Asm, vai acontecer com todas as tecnologias, né? O pessoal, por exemplo, compara o HTML, porque o HTML é aquelas tags. O desenvolvimento Android, por muito tempo, usou XML, o HTML é uma versão simplificada do XML. Então, assim, quem criou lá a interface do Android olhou para o HTML e disse, olha, os caras já fazem isso na web, eu posso usar aqui dentro. E hoje em dia, mas hoje em dia não se usa mais. Não, hoje em dia se usa uma sintaxe que lembra a sintaxe do React, que são interfaces declarativas. Então, assim, a gente vive também um pouco dessa antropofagia, né? Tipo assim, tu tem uma tecnologia num ambiente e tu traz ela para outro para pegar algo de bom dela, assim. Então, eu concordo que o browser, às vezes, ele é chato, ele limita, vamos dizer, a velocidade, mas também, às vezes, a gente consegue tirar de dentro dele coisas muito boas, assim como coisas muito ruins, né? O Flash era muito ruim, aquilo era uma ideia que era muito ruim. Quem viveu esse mundo não tem saudade. Assim. ActionScript era. O pessoal acha ruim somar duas strings e dar número, não sabia o que era ActionScript. Não podia fazer nada, tudo era limitado. Então, assim, a gente tem ao mesmo tempo isso dele limitar, mas ele também gera coisas boas, assim. Eu acho que. E que são, às vezes, tratadas como se fossem coisas totalmente isoladas que aconteceram por acaso, assim. E assim, eu entendo que nem falou, o pessoal novo não sabe dessa discussão, e eu acho que eles nem devem. Sim, talvez tivesse por eles pode estudar, né? Cada um é livre. Eu acho que é normal e acho que é saudável a gente rediscutir esses pontos de tempos em tempos. Eu acho que esse pessoal novo que entra questionando essas coisas até um certo ponto é saudável, né? Quando vira paixão, vira uma coisa assim, tipo meio time de futebol, eu amo demais essa linguagem, não importa. Aí eu acho que desanda, e isso não é só de pessoas novas, tem pessoas com anos de carreira que também tem isso, né? Mas assim, essa discussão de quem entrou na área... Desculpa, além do amor, tem também o ódio, né? Tipo, a pessoa odeia demais. O amor e o ódio... Eu falo por experiência própria. Passei muitos anos odiando Java. Hoje eu não sou mais assim. O amor e o ódio, eles são a faceta muito próxima de sentimentos, né? Eles são... muita gente que odeia, na verdade, ama, né? Só não tem a coragem de expressar, né? É complicado isso daí, mas assim, eu acho, assim, às vezes também o pessoal nas redes sociais diz assim, quando alguém pergunta por que isso é assim, ou por que... A gente também tem que entender, se a pessoa está nova na área, é normal e é bom, é saudável, porque, não sei se explica, mas às vezes eu trabalho muito com desenvolvedores júniores, né? E às vezes eles me perguntam algumas coisas que eu faço há anos já. E aí eu paro e penso assim, eles, por que tu faz assim? Cara, eu não sei por que eu faço assim. Eu não lembro mais. Na época eu devia saber por que eu escolhi isso, mas agora eu faço assim porque é o que eu lembro. Tá dando certo. Sobre esse lance de sentimentos e tecnologias, a gente tem que tomar cuidado, porque é que nem o Sam falou do vídeo do JavaScript, né? Porque às vezes a gente vive um problema que o problema não é da tecnologia, né? O problema é do jeito que, sei lá, como foi configurado, do jeito que está sendo utilizado. Então, por exemplo, assim, agora falando sério, sem parte da brincadeira, eu tive muitos problemas na minha carreira com Java, e parando para pensar, era muito o jeito que as coisas tinham sido desenvolvidas, o jeito que os processos existiam para disponibilizar as coisas, e nem era tanto assim ligado à tecnologia em si. Mas, assim, eu acho que o importante é que está assistindo a gente não olhar as coisas como se fosse, como o Rodrigo falou, como se fosse time de futebol, entendeu? Tipo assim, nossa, eu vou levantar a bandeira aqui do Java. Assim, tudo bem, brincadeira é saudável, né? É saudável fazer brincadeira, mas, assim, no dia a dia, na hora do pega para capar, na hora de trabalhar, não é bem assim. Já paga boleto, né? Exatamente. Na hora a gente tem que pagar boleto, não pode olhar as coisas com tanto amor.
Eu vejo que a web também, cara, ela causa muito estranhamento na pessoa, dependendo do background que ela tem, assim. A stack web, o browser também ensina. Mas vamos pegar o browser como stack, né? Eu vi isso muito, eu também trabalho muito com júniores, tipo, hoje tem 3 deles já vieram de backgrounds web, tipo assim, eles já se interessaram por programação dentro de um contexto web. Mas às vezes que eu peguei, assim, para trabalhar com developers que vieram de outro background para dentro de web, tiveram que lidar com HTML, CSS, JavaScript e tal, os caras ficam loucos das ideias. Tipo, a não ser que seja um cara muito de boa, geralmente, porque o cara ele sai lá, por exemplo, de um contexto, um dos contextos, né? Hiperacadêmico, e aí ele tá lá vendo C++, Java, e ele falou, oh, isso aqui é um ponteiro, e para somar isso daqui com isso daqui, você tem que fazer um casting desse daqui para um INT, e se o casting falhar, você vai ter que tratar esse tratamento. E aí, que nem o Rodrigo falou, eu cheguei aqui no JavaScript, o cara fala, como é que eu faço o casting do ponteiro? E você vira para ele e fala, não tem ponteiro. Daí ele fala, e como é que eu faço esse casting aqui? Você fala, você só põe o mais aí, cara. Ele fala, como assim, velho? Você fala, fala, mas é uma string, é um número. Você fala, mano, põe o mais aí e não questiona. Meu, dá um negócio no cara, que ele fala, cara, não é possível que isso vai dar certo. Aí ele roda e ele coloca lá, string 1 mais número 1 igual, e aí ele roda e dá 11. Ele fala, mano, tem uns caras que querem morrer mesmo, mas é o background, né? Que você tem que vir um pouco também com. A gente falou, que nem o Rodrigo falou, e eu concordo. Isso não é porque os caras lá atrás eram idiotas, tá ligado? Os caras que criaram essas coisas, talvez eles tenham mais conhecimento acumulado do que nós 3 juntos aqui, talvez do que todo mundo que tá vendo esses vídeos aqui, né? Os caras não são, tipo, qualquer pessoa que criam essas coisas. Essas coisas tiveram um motivo histórico de ser, né? Para aquilo ali. Eu acho que também a gente tem um pouco de humildade, assim, mais de aprender novamente. Às vezes você vem com um background de uma linguagem muito forte, muito foda, e a gente acaba subindo num pedestal, às vezes, também, assim. Eu vejo Java sofrer isso, PHP, e nisso eu concordo completamente com vocês, assim, cara, não transformar isso num amor, tipo, de time de futebol, de pegar características de linguagem e transformar elas em amor ou ódio, entendeu? Tipo, aquela característica, ela é ruim num contexto e bom em outro. É só isso mesmo, não tem muito o que falar a partir disso. Ah, mas dá para chamar string 1 com número 1. Em algum momento isso aí vai ser super útil para você, se você souber que esse comportamento existe, em algum momento você vai poder se beneficiar dele, ao invés de só ficar reclamando. É que assim, eu também, como Carlos, eu trabalhei alguns anos com Java, tive experiências excelentes com Java. Vou dizer assim que Java me ajudou a aprender orientação a objeto. Segundo alguns não é orientação a objeto, mas eu não vou entrar nesse ponto, mas me ajudou a passar na disciplina de orientação a objeto da graduação. Que era o que mais me importava no fim, tá? O que você quer discutir na internet não me importa, me importava a nota lá, eu passei com uma nota boa. E aí, o que acontece e eu não tô me eximindo, assim. Eu, por muito tempo, fui defensor de Java, depois quando eu entrei na área do iOS, eu era muito defensor do Objective-C, ele morreu, aí vira defensor do Swift. Então, assim, mas com o tempo, eu mudei duas coisas. Uma eu acho que as linguagens, elas são ferramentas, e a gente tem que tratá-las como ferramentas. Claro que existe um martelo melhor e o pior, mas é como a gente estava falando, se a gente está pagando o boleto, é o martelo que tem que vai bater no prego. Não tem muito o que a gente fazer. E assim, eu concordo com o que você falou, mas eu acho que assim, às vezes a gente também tem que tirar a parte, como é que é o termo, utilitária das coisas. Assim. Isso tem que ser de um jeito, porque é assim que o meu CRUD funciona. Porque isso aqui tem que conectar no banco desse jeito, porque a minha aplicação espera que o banco funcione desse jeito. Por que aqui eles criaram de um jeito diferente? Assim, existe sempre o fator do design, né, da marca, do artesão, da linguagem, ele criou daquele jeito que ele acaba bonito, que essa sintaxe faz sentido. E às vezes não há sentido, a gente acha, às vezes é difícil a gente aceitar na vida, assim. Não é um sentido, né? Mas por que eles fizeram somar duas strings e dar um número? Pode ter sido uma limitação da máquina virtual na época. Pode ser que na época eles acharam isso legal. Há muitas coisas, muitas variáveis, né?
E essa coisa que hoje em dia eu vejo muito essa coisa, tudo tem que ser utilitário, tudo tem que ter uma razão, tudo tem que ser muito fechado, assim. Eu lembro quando eu peguei, assim, quando o pessoal foi pro Ruby, né, que começou a onda do Ruby on Rails. O Ruby é uma linguagem que permite fazer coisas bizarríssimas na linguagem, assim, e tanto que os desenvolvedores Ruby se sentem artistas, né? Eles não se colocam nem como técnicos, eles são artistas do código, né? Não precisam vir me matar, eu não estou criticando, cara. Eu acho que cada um... Tem um monte de keyword, né, cara? E tu combina elas de tudo que é jeito. E não tem utilidade nenhuma, porque tu pode fazer aquilo em PHP também. As mesmas aplicações web. Não é isso que faz as aplicações Ruby on Rails ser melhores ou piores. Porque tu já podia fazer muitas coisas que o Ruby on Rails fez melhor em termos de framework, de comunidade, mas não era linguagem. Se tu tivesse feito as mesmas coisas no PHP, tu teria conseguido. Tivesse feito em outra linguagem web da época. Então, assim, acho que às vezes a pessoal que quer muito utilidade, quer saber muitos. Não, mas isso tem que ter uma. Não, às vezes foi só porque o cara estava num dia, foi o mais fácil de implementar, foi o que deixou aquilo mais genérico para várias situações, né? Acho que é porque, assim, às vezes a gente tende a transpassar a nossa experiência como uma experiência absoluta, né? Então, por exemplo, eu desenvolvo aplicações para um certo ramo, todo mundo implementa, né? Eu vejo que, às vezes, por exemplo, uma discussão comum na internet, o mercado financeiro guarda os números em string. Sim, que é mais fácil para eles. Eu vou guardar também, não sei, tem que ver se o teu caso faz sentido guardar em string, né? Eles fazem operações gigantescas, eles fazem operações que vão mexer em mainframe, que não pode errar ponto flutuante. Então, assim, talvez para o teu caso tenha campo numérico de suporte. Então, assim, mas é isso, eu também faço às vezes eu olho um código, principalmente quando eu olho de outra equipe, por que os caras fizeram desse jeito, assim? A gente tem que se policiar, porque é natural do desenvolvedor. Por que os caras fizeram desse jeito, botaram esse if desse jeito? Ele não sabe nem inventar um if, daí tu vai lá e abre um comentário no merge request lá, olha, não é assim o formato. Aí o cara, não, mas aqui é o style guide nosso. Aí fica aquela discussão improdutiva, né? Nem para ti, nem para ele, ninguém sai sabendo mais, assim. E essa coisa, e acho que a web paga muito isso, assim. Porque é uma porta de entrada, né? Porque, por exemplo, você falou, C++, mas a quantidade de aplicações que são escritas em C++ é muito pequena comparado ao que é escrito na web. E se pegar, C++ é um nicho, mas pegar, por exemplo, aplicações do iOS ou aplicações Android, por mais que tenha muitas, é muito menor que a web, né? A web acaba recebendo muito esse rate de comunidades, porque ela... E assim, dificilmente tu vai trabalhar numa empresa que não tem uma aplicação web. Sim, é verdade. Não tem, assim, mas a minha startup aqui só faz app iOS. Não, ela tem um site, não tem? A pessoa chega nela como? Na tua aplicação como? Né? Vai ter um CRM, alguma coisa ali, cara. A aplicação web, ela recebe muito rate porque ela é onipresente, né? Tu não tem como não ter aplicações web na tua empresa, né? E aí, falando só da parte front-end, se tu entrar pro back-end do web, aí é possível, né? Qualquer coisa usa uma API, qualquer coisa usa os protocolos da web para simular o que é uma aplicação. Agora os caras do mobile vão me matar. A maioria das aplicações mobile é um grande reader de JSON, né? É os maiores readers de JSON do mundo, né? Os caras leem JSON, eles só não leem HTML. Algumas, eu não vou dedurar, mas algumas leem até HTML lá dentro. É verdade. São pequenos browsers de JSON. Então, assim. E aí, imagina, tudo isso numa plataforma que tem que suportar tudo isso, tudo isso. Então é muito fácil odiar e criticar isso. Eu acho que tem também, tá exportando peso comercial, cara, que nem você falou. Por exemplo, legal, o cara ele é aquele dev que ele tem pira em estado da arte técnico, assim. Ele fala, não, aqui eu vou fazer a minha aplicação com linguagem tal, que já vai nascer nativa, porque ela vai ter X% de performance a mais e tal, e vem um diretor lá e fala, quanto é que vai custar isso aí? Ele fala, X vai levar tal tempo. Ele, cara, mas se fizer uma PWA com site aqui, você não põe no ar amanhã? O cara fala, sim, então foda-se o seu negócio com app, entendeu? Tipo, e quanto mais a gente usa, mais isso daí vai ganhar atração. Então, por exemplo, PWA hoje é um negócio puta da hora, porque você faz um site, transforma ele num app, coloca lá na iOS, coloca na Play Store e segue sua vida. Eu acho que também tem essa coisa do comercial
o comercial hoje, cara, como a web virou comercial, um grande shopping, o comercial, ele dita muito na tecnologia também agora, né? A tecnologia que vai nascer e que vai morrer, ela está muito atrelada a quanto de lucro que ela vai gerar. Então, quanto de grana que JavaScript economiza para alguém? Quanto de grana que fazer uma PWA economiza para alguém? Quanto de grana eu gasto contratando um Dev Node e eu gasto contratando sei lá, um Dev Rust, um Dev Java? Pô, aí acaba pelo princípio da necessidade. A gente goste ou não goste, é que nem a gente falou aqui, né? A empresa vai olhar os números. Ela vai falar, mas dá para fazer isso daqui desse jeito? Alguém vai falar, dá. É em menos tempo, mais barato? Não importa se vai ser confortável para a gente, se vai ser seguro, se vai somar string com número, nesse ponto eu acho também, nesse ponto pode ser que alguns veem browsers como maldição, né? Daí vai dar visão de cada pessoa. A pessoa, ela queria fazer o estado da arte maravilhoso dela e ela não pode, porque ela tem que seguir os guidelines comerciais que são impressos ali. Por exemplo, no meu caso, eu não ligo porque eu gosto, né, eu acho o JS legal, eu estou confortável com o JS, mas já vi pessoas que ficam completamente desconfortáveis. Tipo, eu já trabalhei em equipe com pessoas que eu estou codando, subindo os PR, toda vez que eu ia fazer reunião com o cara reclamava que, sabe, tipo, velhão, assim, gente boa, mas todo dia era, não sei por que a gente não está fazendo isso aqui em linguagem tal, vai se ferrar, porque tem que subir. Cara, tipo... É o que tem, cara. Quem paga a banda escolhe a música, né? Então. Pô, tá insatisfeito, troca, procura outro lugar. Sim, exatamente. Uma coisa que o Felipe falou, assim, e essa é uma reclamação que a gente tá falando de browser, assim, eu acho muito engraçado, assim, que é a questão da performance. Putz, isso aí é uma coisa que muitas discussões, muitas horas da minha vida perdi nisso. O que é performance? Assim, para mim, o que é importante como usuário? Que funcione na velocidade que me deixe satisfeito. Que não trave meu telefone, que não trave meu laptop, que me entregue a experiência na velocidade que me dá satisfeito. Não é economizar meio mega ou ter 60 frames por segundo. Para mim, na maioria das aplicações, eu não estou procurando isso. Assim. Mas no Netflix... No Netflix, talvez eu queira 60 frames por segundo para minha TV. Mas não é uma coisa que eu procuro. Então, assim, esse pilar que muitas vezes quem não gosta da web em geral e de PWA usa, que é a performance, porque se eu fizer nativo ou se eu fizer usando aqui um plugin especial, eu vou ter um ganho de performance. Aí a gente falando comercialmente, quanto isso é um ganho real, assim, porque para o usuário, muitas vezes, a reclamação não é performance, as reclamações muito mais giram em UX, tipo, ele não entende o que ele tinha que fazer naquela tela, ou a tela não carrega e é uma limitação do hardware dele, né? Não é nenhuma questão de tu usar isso daí. Então, assim, eu já encontrei várias reuniões dessas, porque, mas a gente podia estar fazendo mais uma performance melhor se a gente usasse uma biblioteca ou uma tecnologia X, Y. E aí eu pergunto, mas a nossa performance não está satisfatória? Por que a gente vai gastar dinheiro, tempo, recurso para algo que é incerto? Mas é que aí entra o estado da arte, e, de novo, eu concordo, assim, é uma coisa comercial. Nenhuma empresa, a não ser que ela tenha um ganho de fazer o estado da arte, ela vai fazer. O chefe não vai te dar um bônus no final do ano porque tu economizou meio megabyte de memória RAM do Chrome, que comeu 3 GB da máquina do cara, mas tu economizou meio megabyte. Eu acho que aí vem também uma questão comercial que é a mesma que a gente vê em qualquer mercado, cara. Por exemplo, você vai numa loja de carro e você compra um Kwid, não dá para você reclamar que ele não veio com V8. Entende? Tipo, meio que assim, para o uso que o Kwid vai ter, para o que ele serve e a persona que ele está servindo, não faz o menor sentido colocar aquilo ali. A pessoa não vai comprar, porque não é o que ela procura, ou ela não vai ver valor naquele V8, talvez ela até reclame, ela fala, nossa, mas eu queria um negócio mais econômico. Então, eu acho que tem também disso, assim, do que a pessoa vai perceber, né, dentro do browser. Eu também concordo, eu acho que o browser ele é capaz de entregar uma performance boa, mas aí entra em outras discussões também que eu já tive muito, cara, que vira e mexe eu posto para provocar, que eu falo assim, tá bom, um PlayStation 1 rodava Resident Evil 2 com aquele gráfico super bacana para nossa época, com aquele pouquinho de memória. Você tem aí 500 MB de memória disponível numa aba do Chrome e não está sendo suficiente para rodar o seu formulário por causa do JavaScript?
ou porque você está fazendo alguma coisa muito esquisita aí que... Então, tipo, pô, a gente tem memória pra caramba, se for pensar assim, hoje em dia, né, para usar nos navegadores, pô, perto do que a gente já teve, na época que eu comecei a assim, desenvolver, o ápice eram os Windows XP com 512 de RAM. Tipo, a máquina inteira tinha. Hoje a gente tem isso numa aba do Chrome, cara. E, tipo, é muito louco isso. É a memória de um sistema operacional inteiro para mim, assim, que vem dessa época. Assim. Sim. Ali numa aba. É absurdo que alguém diga que não, tá ruim de performance. Isso eu sou meio chatão com isso, que eu falo, não é possível, cara. Eu só acho que, tipo, assim, tudo depende da situação, né, do contexto, né? Porque, por exemplo, se for algo que está dando prejuízo, acho que esse ajuste fino é adequado, né? E é adequado, assim. Eu não estou dizendo, eu concordo com o que o Rodrigo falou, só acho que não precisa ser regra. Ah, tem que ser regra. Não, eu não concordo. Isso depende do contexto. Por exemplo, o lance do logo da Google, né? Quando mudou, é uma questão de otimizar e reduzir custo, né? Então, era mais prático usar a fonte do que usar aquela imagem que era o que eles tinham antes, né? Então, eles economizaram milhões mudando o logo, entendeu? Então, foi um ajuste fino do estado da arte que era necessário, né? Assim, Eu tenho um case desse, cara. Tem um case também de ajuste que pode ser legal comentar, assim. A gente tem uma barra de busca numa determinada página nossa aqui, que é uma página muito acessada aqui do Mercado Livre de documentação. E o que a gente pensou? A gente falou, se a gente pegar as buscas e fizer um cache do resultado das buscas na máquina do usuário por X tempo, né, e invalidando ele de janela em janela, a gente vai evitar que um usuário venha e fique repetindo aquelas requests toda vez que ele precisa daquela informação, né? Porque vai ser a mesma informação. Mesmo que a gente tenha o cache control do browser, ainda assim é um hit no server, nem que seja para perguntar se o cache control tem que atualizar ou não. A gente falou, vamos cachear isso daí, o usuário faz uma request, a gente põe um cache no on-browser, e se tiver um cache on-browser válido por X janela de tempo, a gente nem manda request para o server e reutiliza isso. A gente fez isso numa boa vontade de... Sabe aquelas frescuras de dev? Vai ser legal fazer, vamos ver no que dá. Às vezes também, porque senão o nosso dia a dia fica muito monótono, né? Tipo só fazer app assim, assado. E, cara, por fim, teve um resultado inesperado de economizar 25% de hit no server, que é menos 25% de custo. Só que você bota isso numa empresa que nem o OLX, esse trabalho em empresas que tem muitos hits, muitos acessos, que também, você vai colocar isso num contexto de 2, 4, 6 milhões de acessos, é muita grana, 25% é muita coisa que você economiza. Aí eu também entendo que existem cenários, assim, bem, como posso dizer assim, que eles têm uma estrutura interessante para receber otimização, né? Tipo, para você pensar, beleza, se eu otimizar aqui, eu tenho um ganho. Só que eu entendo também o que o Rodrigo quis dizer, que é mais daquele ponto assim, tudo tem que nascer hiper otimizado no talo, assim, e aí também eu acho que, putz, tá ligado? Para mim, existe um problema do que é otimização, né? Otimização é o melhor possível ou é entregar aquilo que a pessoa quer, né? Porque se você está num produto, eu acho que daí já está mais para entregar o que a pessoa quer com o menor custo possível, na maior velocidade possível. Eu acho que a Google teve um papel também, até o Carlos citou isso, a Google, para mim, ela teve um papel de botar um pouco essa neura no desenvolvedor, que tinha aquela época que a Google ficava todo santo dia postando lá, falando assim, olha, se a sua página carregar em menos de não sei quantos milissegundos, não vai ranquear direito. Se a sua página não carregar em tantos, não sei, milissegundos, você vai perder X% em vendas. E dá vontade de falar, ô louco, vocês estão tirando esses números da onde? E aí, todo gestor falava isso. Teve uma época que os gestores abriam o Lighthouse, colocava lá, via que a página estava carregando em, sei lá, não estava verdinho o negócio lá, e vinha falar para o time, olha, minha página não está carregando assim, eu vou perder vendas. Ou vou perder acesso, vou perder usuário. Tinha gente até startup que justificava ter falido porque a página estava lenta.
Acho que teve uma época de botar neura, né, na galera com isso. Mas assim, aí eu concordo com vocês falaram, assim, mas aí, pegando esse exemplo aí do Google, eles estão fazendo uma otimização para eles, né? Porque se fazer uma página menor, uma página mais fácil deles parsear, quem está reduzindo o custo é eles. Sim. Porque o custo é eles estão fazendo uma otimização para eles, não para ti. Ah, mas eu vou te botar mais em cima do ranking. Isso aí é o flanelinha, entendeu? Ele está te chantageando. Ele está dizendo assim, olha, faz o meu custo cair, que talvez eu te coloque mais em cima do ranking, né? E é a mesma coisa. Deixa uma moeda, talvez teu carro não apareça arranhado. Então, assim, eu concordo com vocês que existem muitas otimizações que a gente pode fazer. A questão sempre para mim, uma otimização, principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento de software profissional, né? Que a gente está falando que são empresas que têm lucro envolvido. A melhoria ela é uma coisa que tu vai economizar pro teu custo do produto, pro teu custo de infraestrutura, pro teu custo. Tu ficar discutindo a performance ali do frame rate do browser para o usuário, eu acho que às vezes as pessoas pegam muito essa questão como. E assim, nós todos temos viés, e a gente quer confirmar aquele nosso viés. Então, assim, se eu, por exemplo, não gosto de JavaScript e prefiro TypeScript, por exemplo, eu vou usar isso como muleta. Ah, se eu escrevesse esse código com tipo, eu conseguia fazer essa página rodar, em vez de 58 frames por segundo, em 62, né? Aí vocês não querem fazer melhor performance do estado da arte, entendeu? Essa performance que é usada como muleta, né? As performances que vocês citaram, putz, isso a gente tem que fazer, isso faz parte do trabalho. E acho que é uma das partes mais legais do trabalho, depois que o trabalho está feito, é tu conseguir fazer esses ajustes que são pequenos e que fazem realmente um impacto no negócio, um impacto para o usuário, né? Nem sempre é um impacto para o negócio, nem sempre te economiza, mas pô, faz a experiência ficar melhor para o usuário, entrega o site mais rápido. Ah, antes o site levava 2 segundos para carregar, agora leva 1. O usuário, isso tem um impacto real, o usuário não fica vendo uma tela em branco. Agora, o que tem muito desse viés, que é, na verdade, a pessoa ela só quer uma desculpa para criticar o que está feito e ela bota na conta da performance também. Mas essa do Google, para mim, eu acho lindo, porque, assim, foi exatamente o que o Felipe falou. Houve, por anos, uma paranoia, e, assim, se eu sou o Google, eu plantaria essa paranoia também. Se eu fosse o Google, eu ia dizer, eu queria que vocês fizessem um XML já indexado para mim. Eu carrego só ele, só dou um hit lá, para poupar o usuário, só dou um hit. Quem não fizer vai perder venda. Quem não fizer, pô, flanelinha, né? Não posso garantir que no final não vai estar com o carro assanhado aí, né? Beleza, pessoal. Acho que é isso a nossa conversa. A gente até acho que estourou o tempo aqui. O que vocês acham que faltou a gente conversar, né, sobre esse tema, sobre esse questionamento do Felipe? Por favor, em ordem alfabética. Bom, como é o meu mesmo, eu não vou saber, assim, eu poderia ficar aqui jogando conversa fora de boteco com vocês um tempo, até mais ouvindo também, né? Tem até mais experiência do que eu. Talvez, não sei, cara, eu acho honestamente que nesse a gente cobriu temas bem legais, assim, eu não senti falta de nada, não. Que faltou. Bom, talvez a gente podia discutir sobre o ecossistema de desenvolvimento para a web, né? Que essa é uma guerra que dura aí mais do que a guerra dos browsers, né? A gente tem. E assim, é uma guerra que nunca acaba, ela sempre aumenta, né? A gente teve. Quem vai desenvolver JavaScript tem um grande desafio, né? Eu hoje em dia desenvolvo mais para mim mesmo em JavaScript, então eu faço tudo o mais simples possível, né? Mas comercialmente falando, hoje em dia é muito difícil tu conseguir ter todos os requisitos de qualquer vaga de trabalho, né? Acho que isso ainda é uma coisa que talvez a web não conseguiu evoluir para ter um ecossistema mais simples, mais padrão, né? Ter um padrão de como se desenvolve. Não, eu sou super a favor de ter vários frameworks, várias tecnologias ali, mas talvez um padrão, um formato geral que te permitisse navegar nelas. Assim, como a gente vê hoje em dia em infraestrutura, adquirindo mais padrões, investindo mais em ter padrões do que ter soluções, né? Acho que tipo a conclusão da Blue Sky em fazer um protocolo, por exemplo, para padronizar a construção de rede social, ao invés de, por exemplo, fazer um framework de fazer rede social, né?
Mais, assim, eu não sou muito fã da Blue Sky. Não exatamente isso. A Mas, decisão assim, é meio parecida, né? porque eu acho que, assim, no final a gente está criando muitas soluções e cada uma é muito fechada. E isso não é só uma crítica para a web, mas, assim, fazer soluções de software também se tornou um mercado, né? Aí o cara vai me marcar depois lá nos comunistas, né? Mas, assim, quando tudo vira mercado, aí eu vou falar, não, mas é assim, basicamente o que acontece é, parece que fazer frameworks virou um mercado. Não parece, virou isso. E quando é um mercado, eu vou fazer do meu jeito e eu não vou querer que outros façam do mesmo jeito que eu, é a minha diferença. Então, assim, a Blue Sky é um bom exemplo, criou um padrão, está tentando se tornar mais independente dos frameworks. Mas acho que até mesmo os frameworks poderiam ter um padrão de certas formas de funcionar. Por exemplo, como que vai compilar, vai fazer transpilação. Podia ser um padrão, não precisava cada um ter o seu, porque no fundo eles fazem coisas muito parecidas, mas levemente diferentes, sabe? E eu acho que a web paga muito por isso. Tem muitas coisas que são muito parecidas, mas levemente diferente. E aí Eu poderia ser tenho um uma padrão. crítica com isso também, cara, com componentes web. Por exemplo, eu escrevo um design system em React e não posso usar ele no Vue. E vice-versa. E, putz, enfim, para mim isso foi completamente contra o nascimento do porquê componentes nasceram, mas só comentar isso. Por esse tipo de coisa, assim, poderia ser mais padronizado, mais investir em padrões, em protocolos, mas é aquilo. Aí foi minha cota aí do comunismo, que é tipo, cara, onde vira mercado, é isso que vai acontecer. Ah, mas eu tenho que aprender 200 frameworks. É isso, é mercado, cada um vai vai renomear a classe Windows para o seu nome. É um bom tema mesmo, hein, cara? Entra até no que tá se tornando open source, hein? Que o open source está se tornando mercado. Felipe, nós não vamos entrar nesse tema aí, porque senão o Carlos nos mata, nos derruba. Por que não? Não, pode, não tem dessa não. Não, é uma ideia de tema para você, Carlos. Hoje não vai dar para falar, mas tá aí um tema aí que ecossistema realmente dá pano para manga para conversar, porque isso, porque meu, eu movi a minha stack, eu comecei a fazer um app, eu estava fazendo ele em Next.js, e eu esbarrei em tanta coisa disso que o Rodrigo falou que eu desisti do Next. Ah, vai subir o Next, tem que subir na Vercel. Eu falei, mas por quê? Aí eu falei, se não for subir na Vercel, você tem que fazer tudo isso aqui. Eu falei, maluco do céu, tipo, só quero subir a aplicação aonde eu quiser. Ah, se você for fazer assim, você tem que ler a documentação tal. E se você tiver dificuldade, compre esse framework que é construído em cima desse framework que era do outro framework que custa baratinho. Você está fugindo muito, né, do porquê a gente cria framework, e realmente a gente está deixando de criar framework para vender solução, né? Daí é foda mesmo. Assim, dando um exemplo da infraestrutura, por exemplo, tu tem os containers Docker, assim, que tem um padrão. Tu tem várias ferramentas que geram imagens do Docker. Não precisa usar a ferramenta do Docker em si. Claro que eles criaram o padrão, e óbvio que o padrão tende para ajudar eles comercialmente, mas já é uma coisa melhor, é um padrão. A gente pode chegar aqui se reunir, escrever em Go um concorrente para o Docker, que vai gerar a mesma imagem, que vai funcionar em todas as ferramentas que aceitam Docker, né? Eu acho que a web, de novo, sofreu daquele mal de ser a primeira a chegar, né? E aí sofreu muito disso, da comercialização, se tornou um mercado que até o software é comércio, então seus frameworks são comerciais, eles têm empresas por trás, e elas são, assim, agressivas, assim, que nem tu falou. Tem framework que tu vai tentar usar. Aí o cara, não, dá para usar sem pagar nosso SaaS aqui, dá para usar. Tu clica no link, abre uma página que nem o dev mais sênior toda a TI consegue configurar. Mas daí tu chega lá no Twitter ou no Blue Sky e reclama, os caras vão dizer, mas se tu usasse a Vercel, tu não precisava fazer isso. Claro, se eu usasse a Vercel, mas se eu quisesse usar a Vercel, eu usava. É só ir lá e assinar. Que assim, a minha crítica é, usar o SaaS, não é que é fácil, não é demérito. Usar o SaaS é ter cartão de crédito, é isso. Às vezes eu não quero usar o SaaS, às vezes eu quero que rode na minha infraestrutura por várias razões, segurança, performance, ou porque eu quero. A gente tem que acabar com essa coisa de, não, mas o SaaS... Não, eu quero rodar no meu Raspberry Pi aqui em casa e quero... Só eu vou acessar, não preciso da performance. Só eu vou acessar esse site aqui. Então, assim, eu sou muito crítico nesse ponto, assim, na parte web, em outros frameworks, em outras áreas também está acontecendo a mesma coisa, que é o surgimento de startups que fazem frameworks.
Eu não tenho nada contra as pessoas receberem para fazer o seu trabalho. Só que eu acho que não é software livre, né? Tu colocar o código no. Aí, por isso que eu não queria dar. Não é software livre quando tu só coloca o código no GitHub, né? Até porque o GitHub não é livre, né? O GitHub é de uma empresa. O GitHub ganha dinheiro. Então, assim, software livre não é livre, né? Também Porque não vou tem um monte de comentar, senão a dono, gente vai né? começar outro episódio aqui, É. mas Não, pode comentar, pode tem, comentar. tenho opiniões, assim, e são concordantes com isso, assim, eu tenho muitas opiniões quanto a isso, cara, e tanto do ecossistema web, quanto não só de frameworks, cara, quanto daí, nossa, agora vou ser polêmico, mas da idiotização do dev. Tipo, você vai lá e fala, vou fazer, que nem esses dias eu falando, pô, tô construindo um fluxo de login aqui, galera, fluxo de login, não, paga esses caras aqui. Eu falei, mas por quê? Porque eles oferecem login, você não vai conseguir fazer o login. Eu falei, nossa, mas é só um login de uma aplicaçãozinha minha, que eu não tô fazendo o login comercial Ok, eu até entendo, né? Deus me livre guarda, aqui no Meli ou qualquer outra empresa que trabalhar, eu não vou um dia chegar e falar, galera, vou fazer um login aqui. Legal, posso pagar uma solução enterprise para fazer o login para mim. Agora, eu acho que está tendo também um marketing parecido com isso que a Google fez, mas de algumas startups que criaram isso, de que vai fazer um DB, não, você não consegue, DB é complicado demais para você. Contrate o nosso serviço de DB. Vai fazer um login? Não, você vai fazer bosta, você vai ser invadido, vai dar um problema. Contrate o nosso serviço pronto de login. Vai fazer um formulário, igual esses dias eu vi de formulário, eu falei para a pessoa, vou fazer um formulário aqui, a pessoa, me mandou um link, daí eu falei, mas cara, é só um formulário, é só um text area e 2, da pessoa, não, mas tem que validar, eu falei, valida, ué, você não é dev. Não, pra mim, aí agora vem. Cara, SaaS de banco de dados, pra mim, putz, tem que me dar lá muita justificativa para usar. O cara, eu quero usar aqui um banco de dados, ele é uma API que eu pago para usar um post que outro cara subiu em outra infraestrutura. Cara, eu não consigo, desculpa aí, desenvolvedor, eu acho isso daí. E assim, eu sempre defendo, principalmente quando eu estou conversando com o pessoal, os devs júnior, assim, a diferença entre, por exemplo, alguma ferramenta de autenticação online, não vou chutar nenhuma para não tirar a monetização do cara, mas o que acontece a diferença entre nós e eles é que eles se dedicam àquilo, tiveram tempo e estudaram para fazer aquilo. Não é técnica, a diferença não é técnica. Eles não sabem programar mais do que nós. Talvez saibam, mas não é em média não vai ser isso. Se nós nos perguntar, eu não vou reescrever o login da MEI. Eu também não vou reescrever o login, porque lá tem uma equipe, que são várias pessoas que se dedicaram tempo para aquilo. Mas se eu dedicar tempo também, não há uma diferença. Eles não têm um dom mágico de escrever login. Acho que as pessoas às vezes criam essa Uma questão super inteligência, né? No começo a gente também criava, assim, mas, putz, eu nunca vou escrever um patch pro kernel do Linux, eu nunca vou escrever um código que vai ser usado pela Mozilla, eu nunca vou usar um código de não sei o quê. E era uma coisa, e eu acho que daí as empresas aprenderam a usar isso contra a gente, que é, tu não vai mesmo. E aí, cara, é aquilo, tu já tinha uma dúvida se tu era capaz. Se vem alguém e diz, tu não consegue mesmo. Não, tu não consegue subir um post daqui no Docker, numa porta padrão. Não consegue. Cara, tem que ser muito. A gente tem uma super equipe aí, eles mostram assim: ex-Google, ex-Facebook. Parece, sabe, aquele cima da Marvel, dos Vingadores, assim, que eles estão juntando, assim. É os ex-Big Techs, eles se juntam e resolvem o problema de rodar. Aí eles postam aquelas fotos do escritório deles com uma tela gigante, assim, e um terminal que não tem nada. E eles estão lá. Graças a esses grandes mentes, nós conseguimos fazer uma API para tu usar o Postgres. Mas o que essa API tem de diferente? Nada. Ela só usa o Postgres. E aí, tipo, cara, beleza, em alguns casos até faz sentido por custo, porque tu não quer subir uma instância, tu quer pagar. Mas assim, eu aceito o motivo se tu me disser que é porque tu quer pagar e não quer saber. Eu não quero saber onde esse post está rodando, se está rodando num lugar legal, num paraíso fiscal. Foda-se, eu só quero passar meu cartão e mandar os dados e recuperar os dados. Esse aí me compra. Conveniência, né? Foda-se onde está salvando, GPDA, foda-se daí. Salva onde que for, não quero saber.
Mas se tu me disser que é uma razão técnica, para mim, desculpa, não é uma razão técnica. Porque não é um mistério, né? Agora a gente tem os hosts de framework. Não, eu só faço o host se tu usar o meu framework. De novo, tá fazendo uma otimização pro cara, não é para ti. E tu tá pagando pro cara ter menos custo de infraestrutura e te cobrar. Mas porque eu consigo fazer a página em 5 minutos e me resolve. Beleza. Então, motivo comercial. Agora, me dizer que é por causa do software livre, essas coisas aí. Cara, pra mim, o software livre é o Linus Torvalds mandando patch do Git pelo e-mail. Esse é o mais livre que nós vamos conseguir do software. Xingando ainda. Boa, boa. Todo mundo. Bora que o Felipe vai ter que sair daqui a pouco. Então, vamos. O que vocês estão fazendo na vida de vocês, particular, assim, fora essas coisas técnicas chatas que a gente está conversando aqui? Por favor, em ordem alfabética. Putz, eu tô fazendo coisas técnicas. É o problema. Eu me meti em tentar... E aí, muito disso que o Rodrigo falou também, cara, por puro fogo na bunda, às vezes eu conto isso, as pessoas falam, mas por quê? E eu falo, não tem porquê. Que é aquela palestra do Clóvis, da Kombi, porque eu quis. Porque aí eu falei, eu vou construir uma rede social. E aí tô aqui construindo a rede social. Todo dia, às vezes, por puro bel prazer, tem gente que não entende isso, fala, como você tá programando isso, achando legal? Tô achando legal, eu vou lá, meu formulário funciona. Ontem eu fiz um validador de domínio, e aí ele funcionou, e aí eu ganhei um monte de endorfina, e fui dormir feliz. Só isso, é o único motivo que estou fazendo isso por enquanto. Continuo mexendo nos meus carros velhos, nos carros antigos. Atualmente estou, aos pouquinhos, usando um Opala 79, um 4 cilindros, e tem uns 6 cilindros numa oficina que vira e mexe, eu vou lá e fico mexendo nele. O 79 anda, os 6 cilindros não anda, que é o que anda mais. Então eu tenho um carro e meio. E brincando pra caramba com meu filho. Semana passada a gente fez um foguete de garrafa PET. É isso. Do meu lado, assim, da parte técnica, assim, esse ano eu migrei do nativo iOS para desenvolver as soluções em Flutter, e aí eu tô, com o hobby, eu tô escrevendo várias ferramentas de CLI para fazer exatamente o que fazia que existem outras ferramentas melhores, mas estou escrevendo elas em Dart, que é a linguagem do Flutter, que não sabe, justamente para poder passar para o time e mostrar aquilo que a gente estava falando. Putz, isso aqui dá para fazer em Dart, não é nada mágico. Fazer parte de XML não é uma coisa que a gente começou a fazer ontem. Então, eu tenho usado bastante meu tempo livre em programação para fazer isso, escrevendo ferramentas que geram relatórios de cobertura de código, tudo em Dart. E fora isso, bom, dando um update daí da última vez que eu participei aqui, eu tinha feito chucrute, deu bom, pessoal, deu bom, chucrute, comi bastante. Agora vou pro picles, né, que é um nível mais avançado, né, tô fazendo isso, assim, então eu tenho me experimentado mais na cozinha em coisas mais avançadas também, o sobuco, tô evoluir a passos largos nisso e também o resto do tempo, a maior parte do tempo eu tô a brincar com meu filho, na verdade, que é o que eu mais gosto de fazer, assim. Eu só tô fazendo as outras coisas quando ele tá dormindo, porque enquanto ele tá acordado, eu tô com ele a jogar futebol e a brincar. Boa. Eu, como sempre, estou jogando Street Fighter e estou ajudando a organizar o DevOps na praia, né? Vai ter de novo agora em dezembro, dia 12, de novo dia 12, por coincidência, né? Dia 12 de dezembro vai ter. Ponha na agenda de vocês, quem está aqui em Portugal. E é isso, aí vamos à despedida. Fique à vontade para fazer a despedida, por favor, em ordem alfabética. Estava mutado. Eu só tenho a dizer obrigado pelo convite novamente, para o Carlos, também pelo Rodrigo pela presença. Agradecer o papo com vocês, foi muito massa, assim, tipo, cara, sempre saio dessas conversas, assim, aprendendo muita coisa e reciclando muita visão que eu tinha sobre outras coisas, isso é muito legal. Para quem ouviu, viu, ou, até aqui, obrigado também pela presença, é isso.
Também agradecer o Carlos, que sempre organiza essas conversas, mesmo sendo na surpresa, é sempre muito bom. Obrigado, foi um prazer te conhecer. E a conversa, assim, saímos melhores do que entramos, e é sempre bom essa conversa. Não quer dizer que saímos mais produtivos ou com uma performance melhor, mas saímos melhor do que entramos, e para mim isso é o que basta, né? E agradecer a todo mundo que ouve, dá feedback também nas redes sociais. Boa, boa, boa. Obrigado pela presença dos senhores. Assim, sempre me sinto muito orgulhoso de conversar com os senhores. Para mim sempre é muito legal a conversa. E eu gostei desse esquema aí do. O Felipe sempre é revolucionário, sempre vem coisa nova, né? Ele começou ele criou um quadro aqui que é o quadro negativo, né? Vamos falar, a gente passa eu chamo especialista em uma tecnologia, todo mundo passa a maior parte do tempo falando bem, aí no final agora chegou a hora de falar mal. Isso aí, graças ao Felipe que trouxe isso para o canal. E agora ele trouxe o primeiro episódio, que é uma pergunta qualquer. Não é um tema específico que está na cabeça do Carlos. Enfim, muito obrigado. E é isso. Dei tchau, emito sons para poder aparecer no final. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.